Boa noite, gente. Boa noite. Vamos entrando. Boa noite para você que está recebendo essa live. Não sei o horário que você está recebendo, então bom dia, boa noite, boa tarde. O importante é que você está aqui juntinho comigo. Se você é corretor de imóveis, você caiu na live certa. Te mandaram a live de presente certinha para você, porque com certeza você vai aqui juntinho comigo aprender muitas ferramentas que vão fazer com que você alcance aí os 6 dígitos na sua conta em até 6 meses. E eu quero que você venha comigo. Eu também sou corretora de imóveis. Meu nome é Ana Paula de Freitas e eu quero que você, junto comigo, aprenda todas as técnicas, ferramentas, a minha experiência ao longo dos 6, 7 anos de corretagem. Depois que eu resolvi fazer a transição de carreira, eu era advogada, para quem não conhece. Atualmente estou aí fazendo também uma pós-graduação em Direito Imobiliário, porque é apaixonante e eu, de fato, no momento que eu era advogada, eu me apaixonei por essa profissão. Por quê? Porque eu vi quantas coisas boas acontecem na vida dos nossos clientes, aquilo que a gente consegue ali ajudar a gente consegue proporcionar a ele através do nosso trabalho, né? Não é somente simplesmente a venda, mas quando você está envolvido ali, né, em resolver, em trazer soluções para o seu cliente, seja aquele que está vendendo, seja aquele que está comprando, mas que você está ali juntinho. Então, você no final, você é uma grande realização, não é só para o cliente, mas é para a gente também, não somente financeiramente, mas é uma realização ver a felicidade, ver a tranquilidade. Muitas pessoas vendem seus imóveis por uma situação, às vezes financeira, ou por algum problema que está passando, e quando você consegue ali resolver, né, com muita eficiência, ali, tendo muita empatia pelo cliente, é realmente realizador. Então, eu me apaixonei por essa profissão, né? Eu poderia estar lá sendo advogada, na justiça resolvendo ali litígios, mas não, eu preferi mergulhar nessa profissão porque eu entendi que vai muito além de vender apenas casa, apartamento, terrenos e tudo mais. Na realidade, a gente vende muito além de sonhos. A gente vende o jantar romântico, a gente vende o churrasco com os amigos, a gente vende o banho de piscina, a gente vende o dinheiro na conta, as dívidas pagas, a gente vende uma realidade nova para o cliente a partir do momento que ou ele consegue vender o produto dele, ou ele consegue fazer um upgrade, ou ele consegue realizar aquele sonho dele de ter uma casa, um apartamento, enfim, o sonho da família dele, e ele vai vivenciar ali momentos da vida dele. Então, isso não sei também se é porque eu sempre fui uma pessoa que me mudei muito, né? Então a gente sempre fez bons negócios e eu sempre fiquei muito feliz, sempre fui muito feliz em cada lar que eu estive. Gente, foram 17 mudanças. Então eu quero falar para você que o atendimento do corretor, eu sempre fiz, né, bons negócios com grandes corretores também. Isso é uma coisa que eu faço questão quando eu estou em busca, né, de um imóvel para mim. No momento que eu quero me mudar, eu busco sim corretores para estar me ajudando no processo, porque existe ali toda uma parte emocional e tudo mais. Então, e eu sempre valorizei muito essa profissão. E eu quero que você comece a enxergar o seu negócio, né, com um olhar mesmo de empreendedorismo, com um olhar de seriedade e com um olhar também de satisfação e orgulho, né? Eu não sei como que você entrou na profissão, mas o que eu quero dizer para você é que não importa, né? A forma como você entrou, quais eram os seus sonhos, né, profissionais, mas se você tá aqui como corretor hoje, né? Se você se caiu aí dentro se caiu dentro dessa realidade hoje, quero dizer para você, faça o seu melhor, porque com certeza você vai impactar sua vida, a vida das outras pessoas, dos seus clientes, das pessoas que convivem com você, da sua família, e você pode sim ter grandes realizações, porque a gente, na realidade, como vendedor, como todo vendedor, a gente consegue sim chegar aos valores, né, aos valores na conta bancária que a gente tiver como meta. Mas para isso eu preciso ter uma meta clara e objetiva, eu preciso entender, né, como que eu estou funcionando e o porquê
que eu não consegui ainda alcançar. E o porquê, gente, a gente traz aí várias questões, aí um leque de situações que podem estar acontecendo aí com você, que você não está, de repente, se tocando, você não está ali percebendo que são essas coisas que estão ali travando o seu sucesso. Isso vai desde da sua área aí mental, emocional, até realmente o desconhecimento de como fazer, comportamento e tudo mais. Então, a gente, essa live aqui, 6 em 6, ela é para te ajudar a trilhar um caminho que vai te levar ao sucesso, fazer com que você volte aí e enxergue a sua realidade, tenha aí a sua visão de futuro, crie novas expectativas e novas ideias dentro do seu negócio de uma forma muito mais clara, né? Trazendo mais objetividade, parar assim de deixar as coisas acontecerem. E trazer com mais seriedade mesmo para o seu negócio. Eu sei que você leva com seriedade, mas o que eu quero dizer é mais foco, né? Está com mais foco ali no seu negócio. Hoje a gente vai falar, né, de um assunto que eu acho muito importante, coisas também que eu passei, que vi meus amigos, né, meus parceiros passando também, corretores de sucesso, o que eles fazem? Esses corretores fazem que conseguem, esses corretores de sucesso que você olha e fala, nossa, você admira, você queria ser esse cara aí, você queria ser essa corretora que está sempre gerando ali lucro. O que eles fazem que talvez você não esteja fazendo? Esse é um ponto que você precisa começar a perceber, né? E aí, visualizando todas as questões, quais são as nossas dores como corretores, eu posso te dizer que existe uma dor aí que é quando o cliente às vezes começa a se desinteressar, começa a perder o interesse ali por aquele produto que você estava mostrando, e aí ele já começa a ver um outro produto, ele já começa a repensar. Nossa, já aconteceu comigo do cliente estar querendo comprar e de repente ele vai se desinteressando, aí ele já está querendo alugar. Enfim, né? Como que você pode manter o interesse do seu cliente a estar com você aí nessa caminhada em direção, né, ao patrimônio dele, à casa dele, enfim, aquilo que ele vai adquirir com você, seja no aluguel ou seja na venda mesmo, para que ele não perca o interesse. Isso tudo vai depender da sua atuação dentro do seu negócio, da sua atuação dentro desse momento, né, de relação sua com o cliente. Não é o cliente, é você. Você precisa estar ali muito focado nele, para que isso não aconteça, para que você mantenha aí o interesse dele. Você precisa ter algumas estratégias que vão fazer com que você consiga aí segurar o interesse do seu cliente, que ele se mantenha aí junto com você, buscando ainda, mesmo que seja outras opções, ou aquela opção inicial que era aquilo que ele tinha estava interessado, né? E que você levou ali como solução para ele. Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa sempre utilizar de muitas perguntas. Acontece de você atender um cliente e esse cliente ser inseguro, né? As pessoas têm muita insegurança, principalmente porque não está comprando ali, né, gente? Não está numa feira, está comprando a sua casa, né? O seu apartamento, mesmo que ele já tenha moradia, mesmo que seja ali algo para investimento, ele está ali tirando ali do patrimônio dele e investindo, né? Está sendo um investimento. Provavelmente está tirando ali de uma conta, investindo e tudo mais. Então, pode haver essa insegurança. Então, faça sempre perguntas certeiras para que você vá entendendo, né, quais são as dores do seu cliente. Porque, Ana Paula, meu cliente tem dor, ele tem grana. Não, as dores são o quê, gente? Aquilo que ele busca solução. Aquilo que aquela necessidade dele que talvez seja uma dor para ele. Poxa, não tem isso aqui, ou não tem aquilo ali, ou então a parcela, enfim. Quais são as dores do seu cliente, né? O que motiva ele a comprar aquele imóvel, aquele perfil de imóvel, talvez, que ele esteja buscando? O que motiva ele? Então você precisa fazer perguntas para que você entenda isso, para que você possa ali buscar mais estratégias para não deixar ele sair, né, perder o interesse, desistir e resolver investir o dinheiro dele em outra coisa, enfim. Então,
lembra sempre que a gente precisa, como vendedor, influenciar pessoas. A gente tem que influenciar, né? A gente tem que ter ali uma influência. Nem todos os vendedores possuem essa prática, possuem essa habilidade, isso é uma habilidade, né? Existem pessoas que já têm esse perfil, então para elas flui muito, muito facilmente. Mas se você não tem essa prática, se você não tem esse hábito, se você não tem essa facilidade, né? Você pode desenvolver sim. Então estude para isso. Existem livros. Eu gosto muito desse aqui. Vou trazer aqui para vocês. Armas da Persuasão. Existem livros que podem estar te auxiliando muito. Eu tenho muita dificuldade de leitura. Olha só, existem audiobook, enfim, existem resumos de livros. Você pode começar a ler artigos para que depois você vá aí criando um novo hábito. Gente, olha só, não é porque você caiu, né, como corretor aí, foi o que aconteceu para você e enfim, que você é uma pessoa que tem na sua mente que você é uma pessoa que não gosta, não tem tempo de estudar, que não possa modificar isso, sabe? Não se feche. Para de ficar jogando seu tempo em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Busque, com certeza existem pessoas que provavelmente estão disponibilizando na internet, no YouTube, enfim, vídeos, né, falando de alguns livros e tal. Então, vai lá e vai estudar para você poder se desenvolver. Então, eu quero dizer para você que você influenciar pessoas, nós influenciarmos pessoas, não é uma coisa de meramente conhecimento, né? É científico. A gente, sim, esse tempo, todas as armas aí de persuasão e tudo mais, você consegue sim influenciar, e não é influenciar de forma negativa. Você está levando um excelente produto, você está entendendo que o teu cliente tem dores e tem motivações, você já fez a leitura do seu cliente, você já construiu ali uma ideia, né, daquilo que você pode estar levando para o seu cliente, que vai realizar ali um bom negócio para ele. Então não é enganar, a gente está utilizando de uma forma muito honesta, de uma forma muito íntegra, né, de uma forma muito ética. Você apenas está ajudando a solucionar. Lembra que as pessoas, elas sempre querem pessoas, né, ela busca você para solucionar o problema dela, não é para aumentar o problema dela com mais dúvida. Tá te buscando para solucionar aquele problema que ela tem. E aí eu quero falar para você como funciona essa aqui, a nossa cabecinha, né? A gente tem ali, são como se fossem divididos em um cérebro dividido em 3. E esse cérebro que é dividido em 3, ele tem o primeiro cérebro, que é aquele cérebro que você pensa, sabe? Pensa, que é o teu cliente está pensando em mudar de casa ou alugar. Esse é o primeiro cérebro dele, tá? Que é o cérebro, a gente joga aí pro racional, aquele cérebro que ele tá ali pensando naquilo que ele quer fazer. Eu quero me mudar, eu quero uma casa, eu quero um apartamento, eu quero 4 quartos, eu quero piscina, eu quero me desfazer desse imóvel daqui, mas eu só quero X de valor nesse imóvel. Tem o cérebro novo, esse a gente chama de cérebro novo. O segundo cérebro, que a gente chama do cérebro médio, né? Ele é o emocional. Então vamos lá, são 3 cérebros aí. 1, 2, 3. E aí você tem ali o novo, que é o que pensa, o seu racional. O médio, que é justamente o cérebro emocional, que é o quê? É o que vai motivar o seu cliente a comprar. É o que vai trazer o quê? As razões por que ele quer comprar, né? Ele vai comprar, eu quero mudar de casa. Quais são as razões? Aí vai para o lado emocional. Esse é o segundo cérebro. E o terceiro, né? Que é o irracional, que a gente chama aí de cérebro antigo. Que ele acaba tomando as decisões depois que passa pelo emocional. Então, primeiro, o cara vai lá, o seu cliente vai lá, ele pensa, eu quero comprar uma casa. Depois tem o porquê, quais são as razões que ele tem. E aí o que faz ele decidir, e às vezes decidir por um impulso, né, é o terceiro cérebro. Então, fica focado nisso, que o teu cliente passa por todas essas fases aí na hora da decisão. E aí é depois que você consegue pegar, aí é que tá a sua habilidade como um bom influenciador, né? Ali no emocional, você tem que pegar ali o emocional
para entender quais são as razões que estão levando o seu cliente a fechar um negócio com você, qual é a razão. E aí, quando ele leva para o cérebro dele irracional, ele se motiva a fazer aquilo. Ou seja, ele toma aquela decisão ali, às vezes de forma impensada. Por isso que as pessoas, às vezes, tá ali, mulher, né? Passa ali na vitrine e ela, tô cheia de sapato. Você pensa ali que tava cheio, a tua razão diz, eu tô cheia de sapato. Mas aí você tá passeando numa coisa, o seu cérebro médio, emocional, né? Ele, por alguma razão, ele falou, não, mas espera aí, eu não tenho um sapato amarelo. E aí o irracional se decide porque ele foi o quê? Influenciado pelo seu emocional, quer dizer, que gerou ali, depois da emoção gerada no segundo cérebro, é que vai a decisão do terceiro cérebro emocional, ou do terceiro cérebro, que é o irracional. E é isso, então você como vendedor, né, você como atende aí o seu público, você precisa entender essa dinâmica. Se você quer influenciar pessoas, se você quer vender mais, você precisa entender que a coisa acontece assim. Existem pessoas que são até mais racionais, mas no momento que ela vai para o campo da emoção, que é ali que vai estar ali as motivações dela para comprar, para compra daquele produto ali que ela te buscou, você tem que agarrar nessas emoções dela para que, né, gente, de forma muito, muito sincera e honesta, óbvio, né? Então, para você, quando você pegou ali, já entendeu isso, então para que a pessoa não mude de ideia, para que a pessoa fique aí com você, né, você precisa entender qual é a necessidade dessa pessoa, ou qual é a necessidade que ela tem que vai se encaixar na sua solução. Já parou para pensar nisso? Se você não quiser entender sobre isso, eu não vou entender qual é a necessidade do meu cliente não e tal, eu vou vender o que eu tenho. Provavelmente você vai dar muito com os burros na água. Por quê? Porque você precisa fazer esse estudo do seu cliente. Então, o que você precisa entender é qual é a necessidade desse meu cliente, para ver se eu encaixo em alguma solução que eu já tenho. Se eu não tiver essa solução, eu preciso ir buscar no mercado, na prateleira dos meus amigos. Mas na minha prateleira, quais são as necessidades desse cliente que eu posso encaixar nas soluções que eu já tenho? Então, você precisa entender por quê. É buscando essa necessidade do seu cliente que você vai entrar ali no cérebro dele, no médio ali, no segundo, né, cérebro, que é o emocional, para que você gere ali a decisão no terceiro cérebro, para que ele feche ali a coisa com você. Tá fazendo sentido, gente? Então, muita atenção nisso. Você precisa entender qual é o que motiva o seu cliente, quais são as necessidades que ele tem. Você conheceu o seu cliente, para de ficar tentando empurrar no seu cliente aquilo que você tem. Primeiro entenda quais são as necessidades dele, para que você busque soluções para as necessidades do seu cliente. Todo cliente que vem para você, ele está buscando uma solução, ele não está buscando mais confusão, ele não está buscando mais problema, ele não está buscando, ele não está buscando mais insegurança, ele está buscando uma solução. Mas para isso você precisa entender qual é a necessidade. Então fique focado no seu cliente. Aí depois disso você precisa o quê? Se diferenciar, né? Como é que você quer aí que o seu cliente não se motive a ficar junto com você, não perca o interesse, se você já é uma pessoa desinteressada, né? Se você não é diferenciado no seu mercado, igual a você, ele pode encontrar aí mais de 50 vendedores e que para ele todos são iguais, todos falam a mesma linguagem. Então você precisa se diferenciar, vai estudar, vai aprender mais sobre o seu negócio, se capacite, né, para que você seja diferenciado. Então, mas para você ser diferenciado, você também precisa ser quase que insubstituível. Eu sei que ninguém é insubstituível, mas você precisa se apresentar assim, né? E aí você só vai conseguir entrar ali, né, nesse campo até do cérebro dele, para ele entender que eu não quero fazer só com aquela pessoa dali, se você demonstrar que você tem coisas em você que nenhum outro tem, né? Você tem habilidades, você tem a forma sua de atendimento e tudo mais, é muito diferente de todos. E teu produto, ele passa a ser até diferente.
E você pode ter até o mesmo produto que o outro, mas a forma como você se coloca no negócio ali, a forma como você atende, a forma como você dá atenção para o seu cliente, tem empatia por ele, se comunica com ele, entendendo de verdade quem é ele, torna você insubstituível. Ele quer fazer qualquer negócio com você, qualquer negócio não, mas ele vai buscar, como eu falei ontem, né? Existem clientes que entram em contato comigo trazendo o produto, falando, vê se você consegue esse produto aqui para mim, quero comprar com você. Então, assim, a gente precisa comunicar de uma forma que a gente realmente seja insubstituível, porque o produto existe, mas a gente precisa, nós é que precisamos vender de forma diferenciada, porque o produto vai existir na minha prateleira, na prateleira de todo mundo. Quem vai ter que, a escolha dele é de qual vendedor vai fazer isso. Então você precisa ter dentro da tua caixa, vamos botar aí, tua caixa de ferramentas, né? Como um bom empreendedor e como um bom negociador, um bom corretor de imóveis, a sua caixa de ferramentas tem que ter diferenciados produtos, diferenciado atendimento, diferenciado todo o conjunto todo o conjunto de uma venda, de um bom corretor, de um bom vendedor, ou seja, todo o processo ali da sua venda precisa estar muito diferenciado. A forma como você apresenta o produto, pode ter certeza, você pode ter o mesmo produto que 30 pessoas têm, mas a forma como você vai apresentar esse produto vai mostrar um produto totalmente diferenciado. Porque é a maneira como muitas das vezes mas por quê, gente? Porque cada pessoa, assim como nós somos vendedores, eu posso ter um perfil mais influente, um perfil mais dominante, o cliente também é assim. Então você pode pegar um cliente que seja mais visual, que seja mais sinestésico, que seja mais auditivo. Então você precisa perceber quem é o seu cliente, para que você faça a sua venda, para que você faça a demonstração do seu produto, para que você crie ali um relacionamento com ele de forma diferenciada. E aí o que acontece? O cérebro do ser humano, ele é muito resistente ao quê? A novas coisas. Às vezes o cara tá lá buscando uma casa, ele vai se mudar. Mas o cérebro resiste. No momento que está quase fechando, às vezes ele tende a voltar atrás, porque a cabeça, né, o cérebro, ele tem essa tendência, né, inclusive para comprar. Ele tem resistência à mudança. Lembra que eu falei? Olha, eu já me mudei 17 vezes. Nossa, você mudou, então o seu cérebro não tem essa resistência? Não, ele tem. No momento que eu boto o apartamento para vender, me dá insegurança. No momento que eu penso quando eu já tô de mudança, eu fico insegura. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar isso em mim. Se eu entendo que já funciona desse jeito, eu mesmo faço isso comigo. Mas você pode fazer isso com o seu cliente. Então, você tem que demonstrar para ele os ganhos que ele vai ter com esse negócio que ele está fazendo. Você precisa demonstrar para ele o quanto ele vai ganhar, né? O quanto ele vai ter de lucro, né? O quanto ele vai ganhar ali ao fechar esse negócio com você, essa casa, esse apartamento, se ele está vendendo a casa dele, o apartamento, olha o quanto vai ser bom, né? Trazer aí os pontos positivos. Lembra sempre, vão ter objeções, você precisa fazer o quê? Já está preparado para as objeções, já trazendo solução e elevar aí os pontos positivos. Não é inventar, né, gente? O que a gente está falando aqui é elevar os pontos positivos. Então, lembra sempre disso. Você precisa se diferenciar, você precisa conhecer o seu cliente, como conhecer o seu produto e demonstrar o quanto ele está ganhando de fechar essa coisa com você. Aí lembra do que eu falei? O seu cliente, você precisa estar ali com muita atenção nele, porque o seu cliente ele tem um perfil, né? Então, assim, quando a gente tem diálogo com o outro, a gente precisa entender quem é essa pessoa. E eu vejo muitos corretores falando muito de si mesmo, né? Todas as pessoas têm necessidade de falar da sua vida, dos seus problemas e tudo mais. Mas ali você está atendendo o seu cliente, então deixa ele falar. Porque no momento que ele está falando, ele está trazendo dores dele também, ele está trazendo necessidades dele, ele está fazendo com que você conheça mais ainda quais são ali as expectativas, necessidades e tudo mais que esse cliente, e as possíveis objeções também. Então,
se cale mais e ouça mais o seu cliente do que esperar aí para uma visita com o cliente para você colocar, você fazer uma visita à base de terapia, né? Eu vejo, existem pessoas que chegam nesse nível com o cliente, então assim, muito cuidado, né? Quer falar, você vai numa visita e a pessoa tá ali querendo falar de quando ele comprou o imóvel dele, então assim, não é legal, né? Você precisa deixar o cliente falar, deixar ele mostrar as experiências dele e tudo mais. Então, menos é sempre mais, gente. O menos é mais. Sempre pense isso e perceba com quem é o seu cliente, né? Que estilo de fala, de comportamento você tem que ter com ele, né? Isso aí você pode, são ferramentas que você pode utilizar e que vão te ajudar muito na venda. Você pode falar para mim, olha, depois que eu fiz isso, caramba, eu consegui reverter esse cliente de uma possível desistência, eu trouxe ele de volta, né? O cliente já estava buscando outras e veio para mim novamente. Então ali, é um cliente mais auditivo, ele tem mais escuta, né? Ele gosta você vai ver que seu cliente é auditivo no momento que ele entra numa casa, ele sente, ele já ouve muitos barulhos, né? Ele ouve passarinho, então ele é um cliente que ele tem, né, esse perfil mais auditivo. Tem aquele que é sinestésico, né? E aí você pode utilizar isso também. Olha, poxa, nossa, aqui tem esse jardim tem um perfume gostoso, enfim, essa casa tem eu já vejo aqui um churrasco, cheiro de churrasco aqui. Então, se ele gosta de carne, né, gente? Cuidado, porque existem muitos veganos hoje em dia. Mas você pode falar aí uma comida, já vejo ali a panela aqui cheirando e tudo mais. E o cliente, ele começa a visualizar isso, né? E tem aquele que é o visual mesmo. Ele precisa ver aquilo bonito. E aí, para esse cliente, eu digo para você precisa realmente estar impecável para esse cliente, porque tudo vai contar. Né? No momento que você é apresentado para ele, no momento que você leva ele para uma visita, você tem que entender quem é o seu cliente. Se ele for muito visual, eu sou uma pessoa extremamente visual, então eu conto tudo, desde o momento que o vendedor chega para mim, o porte dele, a roupa, tudo tá contando. Por quê? Porque é preconceito? Não. Eu sou uma pessoa visual. Então, assim como eu sou visual e o que vai me encantar, talvez, num corretor, num vendedor, vai ser também o visual dele, a casa, o apartamento tem que estar dentro do perfil desse cliente visual. Não adianta levar ele numa casa extremamente bagunçada. Se você tem esse cliente que tem a casa bagunçada, você tem esse cliente que você já entendeu que ele é visual, fala com a pessoa, olha, eu tô levando um cliente, ele é super chato, se puder, tem dia de faxina, né? Só que eu posso levar no dia da faxina, no final, mais pro final do dia. Faço isso, funciona muito, gente, tá? Então, assim, quando a gente sabe que a casa... Existem pessoas que são mais desorganizadas ou são mais relax mesmo, né? Vamos colocar assim, relax. Então, ok, é a casa dela, a gente tem que respeitar. Mas não adianta eu levar qualquer cliente para ver uma casa assim, porque ele não vai conseguir nem ver. Ele vai olhar e ele vai falar, não consigo me ver dentro desse ambiente. E aí, se ele não consegue se ver dentro desse ambiente, dificilmente, né, ele vai conseguir, ele vai querer, né, comprar esse imóvel. Dificilmente ele vai querer alugar esse imóvel. Então, para você não perder aí o seu cliente, para você não perder o interesse dele, você precisa estar interessado nele, né? O teu interesse nele precisa ser um foco mesmo múltiplo naquilo que ele gosta, como ele se comunica, tudo. Você precisa entender as necessidades, as objeções, as dores, tudo. Você precisa entender as motivações dele e entender toda essa dinâmica para que você não perca o seu negócio. E lembre-se, o menos é sempre mais, né? A sua fala, sua comunicação com o seu cliente, ela deve ser sempre, gente. Ah, mas eu já desenvolvi um relacionamento, eu já estou amigo do meu cliente. Muito cuidado quando você estiver falando sobre negócios. Foca no negócio, não mistura falas, porque isso confunde muito a pessoa que tem um perfil diferente do seu. Então, a sua fala, a sua comunicação, principalmente para os clientes mais que você não conhece e tudo mais, que é um cliente novo, ela precisa ser sempre curta e abrangente, ou seja, falando sobre tudo de uma forma mais curta, sem prolongar, porque para as pessoas que são muito objetivas, eu vou falar de mim também, né?
Gente, eu também sou cliente, então assim, e é bom falar sobre isso, porque eu também já peguei cliente assim e eu fico muito ligada. Para as pessoas que são muito objetivas, uma pessoa que fala uma história inteira para contar uma situação, eu já não tô no foco, eu já perdi ali o fio dessa conversa, já saí dali. Então, seja sempre curto e abrangente, fale tudo que for necessário, mas de uma forma curta, né? Para que você o cliente o cliente não te ache chato, o cliente não te ache uma mala, o cliente não acha que você fala aí a missa toda, tá bom? Então essas foram as minhas dicas, né? Hoje para vocês. Amanhã a gente tem um vídeo novo, então acompanha, vai lá, curte, salva, compartilha, e vem muita novidade aí. O que eu quero é que você faça, você cresça na sua carreira, que a sua jornada de corretagem seja inesquecível, que a sua conta só se multiplique, tá bom? Um excelente final de semana, sexta-feira hoje, amanhã, se Deus quiser, tem muita coisa boa aí aparecendo, muitos contatos novos, vai ter muita gente te procurando para você mostrar aí os seus produtos, tá bom? É o que eu desejo para você, tá bom? Um beijo e excelente final de semana para todos vocês. Amanhã tem mais, hein?